Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é sobre um assunto, olha, super sério e que a gente vê bastante por aí, infelizmente. O risco de transportar crianças em motocicletas. Vamos entender isso a fundo. E para a gente conversar sobre isso, nada de achismo, tá? A gente vai direto na fonte oficial. Toda essa nossa análise de hoje, ela é baseada no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o MBFT. É o documento que basicamente guia os agentes de trânsito no Brasil inteiro. Olha, é importante deixar claro desde já, essa não é uma infração qualquer, não. É considerada, de verdade, uma das mais sérias do nosso Código de Trânsito. Então, por isso, a gente vai tratar como se fosse um arquivo de estudo mesmo, sabe? Analisando cada detalhe. Então, vamos abrir essa ficha. O código dessa infração é o 707-21 e a descrição, a tipificação resumida, é bem direto ao ponto. Transportar criança menor de 10 anos. Sem rodeios, simples assim. Ok, mas de onde vem essa regra? Para a gente entender de verdade, a gente precisa olhar para a lei, né? A base legal para essa autuação está lá no Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB. Mais especificamente, no artigo 244, inciso V. E o que diz esse artigo exatamente? Bom, a definição completa é a seguinte: é proibido conduzir moto, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor de 10 anos. Mas atenção, tem um detalhe aqui que é crucial. A lei também fala sobre crianças que, mesmo com mais de 10 anos, não tenham nas circunstâncias condições de cuidar de sua própria segurança. O objetivo é um só, né? Proteger quem ainda não consegue se proteger sozinho. Então, guardem bem esse número. O número mágico, ou melhor, o número crítico aqui é esse: 10 anos. Essa é a idade mínima que a lei estabelece. Ponto final. Não tem exceção para essa regra dos 10 anos para uma criança poder andar na garupa de uma moto. Mas por que 10 anos? Por que essa regra é tão preto no branco, sabe? É porque existe um entendimento de que, antes dessa idade, a criança simplesmente não tem a estrutura física, a força para se segurar direito na moto, ou até mesmo a maturidade para entender e reagir a um perigo no trânsito. Então, a lei precisou criar um critério objetivo, um corte, para garantir a segurança. Tudo bem, a regra é clara. Mas e aí? O que acontece com quem desrespeita isso? Bom, preparem-se, porque as consequências são bem pesadas. E claro, por um ótimo motivo. Vamos ver como isso funciona na prática. Dá uma olhada nessa tabela, ela resume bem o tamanho do problema. Primeiro, a gravidade é gravíssima. Isso por si só já acende um baita alerta e joga 7 pontos na carteira. Mas é aqui que a coisa fica mais séria. A penalidade não é só a multa, não. É multa e suspensão do direito de dirigir. Fora as medidas administrativas, que são a retenção do veículo e o recolhimento da CNH. É um pacote completo. Vamos quebrar isso para ficar bem claro. A multa, bom, é o impacto direto no bolso. Os 7 pontos, eles se acumulam e podem levar à perda da carteira, né? A suspensão é pesada, a pessoa fica um tempo sem poder dirigir. E a retenção do veículo significa que a viagem para ali, na hora. A moto fica retida até a situação ser resolvida. Ou seja, até a criança ser levada para um lugar seguro de outra forma. Beleza, já entendemos a lei e as punições, mas e na rua, no dia a dia? Como é que o agente de trânsito sabe quando autuar? Vamos ver como a fiscalização acontece na prática. Basicamente, o manual define 2 cenários claros para a autuação. A autuação nesse código que a gente está vendo, o 707-21, acontece quando a criança tem menos de 10 anos. Não importa se está na garupa, no sidecar ou até como passageiro a mais, excedente. Agora, atenção para esse detalhe. E se a criança tiver 10 anos ou mais, mas está na cara que ela não consegue se segurar? Aí a infração ainda existe, sim, mas ela é enquadrada em outro código. A regra dos 10 anos é o critério objetivo para essa infração específica. E tem um ponto aqui que é fundamental sobre o procedimento, sobre a ação do agente. O manual deixa claro que a abordagem nem sempre é obrigatória. Como assim? Ué, se for muito óbvio, muito evidente que a criança é bem pequena, sei lá, uma criança de colo, por exemplo, o agente pode fazer a autuação só de observar. Nesses casos, não tem nem o que discutir, né? A segurança fala muito mais alto. Depois de a gente passar por todos esses detalhes técnicos, código, penalidade, é super importante a gente voltar para o ponto principal, procuração da coisa. Por que essa lei é tão rigorosa? A resposta é simples e é uma palavra só: segurança.
É fundamental que todo mundo entenda o espírito da lei, sabe? O grande objetivo do Código de Trânsito, ainda mais num artigo como esse, não é ficar aplicando multa para arrecadar dinheiro, de jeito nenhum. A ideia é criar um verdadeiro escudo de proteção para quem é mais vulnerável, para quem depende 100% da responsabilidade e do bom senso dos adultos. E para a gente fechar nosso papo de hoje, fica uma reflexão. A gente sabe como é a correria do dia a dia, às vezes a gente pensa em pegar um atalho para resolver as coisas mais rápido. Mas quando o que está em jogo é a vida de uma criança, a pergunta que tem que ficar na cabeça é essa. Será que a pressa de um único momento vale o risco de uma vida inteira? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.